Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Damásio Marques, eu sou do Programa de Literatura e Crítica Literária aqui da PUC de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez para promover o minicurso, agora o minicurso Autoficção, Literatura Menor ou um Reflexo do Nosso Tempo, ministrado por Adriana Pimenta. Adriana Pimenta é mestranda em Literatura e Crítica Literária pela PUC de São Paulo, com orientação da professora Elizabeth Penha Cardoso. Ela pesquisa a autoficção, seus processos criativos, e a metaficção e a intertextualidade como recursos estéticos que potencializam a ambiguidade entre o real e o ficcional presente em obras autoficcionais. É jornalista com 30 anos de experiência em comunicação corporativa e escrita, possui pós-graduações em Relações Públicas pela Casper Libero, Marketing pela Universidade da Califórnia e Formação de Escritores pelo Instituto Vera Cruz. É escritora de autoficção e lançou em 2021 o livro Quando o Futuro Chegou e Encontrei um Pentelho Branco, pela Primavera Editorial. Leciona escrita criativa na ESPM e em seu projeto autoral chamado Bota no Papel, além de ser redatora de conteúdo. Aproveitei o curso e com a palavra nossa ministrante, Adriana Pimenta. Obrigada, Damásio. Gente, boa noite. Acho que vocês perceberam que teve um problema com o link, então a gente estava esperando um número bem maior. Eu agradeço vocês estarem aqui comigo para compartilhar desse momento. Estou muito feliz de dar esse mini curso, porque a autoficção é um tema que eu fiquei apaixonada desde o momento que eu comecei a pesquisar. Eu mesma, sendo escritora de autoficção, não sabia que eu era escritora de autoficção, né? Porque quem escreve não necessariamente estuda literatura, e agora que eu estudo literatura e também estou começando a entender sobre a minha própria escritura. Então, eu estou muito feliz de compartilhar com vocês a minha pesquisa, né? O que eu tenho estudado na PUC aí nos últimos 2 anos. Então, para a gente não atrasar, eu vou começar compartilhando o material com vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar no chat, eu vou tentando responder ao longo da aula, ou também o Damásio vai coletar essas perguntas e vai me mandar depois pelo WhatsApp. Então, tá todo mundo vendo minha tela? Vocês estão vendo a minha tela? Legal. Então, sobre o que a gente vai falar nesse curso, vou passar um overview primeiro, nesse mini curso, né? Eu vou dar um cenário geral para vocês sobre autoficção, principalmente falando de um ponto que é muito polêmico, que é a ambiguidade da narrativa, que eu vou explicar melhor para vocês já já. Então, eu vou trazer esse ponto polêmico que é a ambiguidade da narrativa, explicando sobre diferentes pontos de vista. Então, esse mini curso está dividido em 2 dias. Hoje, às 7 horas, e também na sexta-feira, às 7 da noite, até às 8h30. 1h30, mais ou menos, de bate-papo entre a gente, tá? Então, hoje, o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar das controvérsias e divergências. Eu vou fazer um apanhado geral sobre como surgiu a autoficção, quais são as características de uma obra autoficcional e como essas características se mesclam com outros gêneros, como a autobiografia. E em que lugar da prateleira a autoficção está, se é que existe um lugar para ela. Se é que esse lugar ele é fixo, ou ele é móvel, ele é híbrido, é um entre-lugar. E na segunda aula eu vou trazer alguns conceitos contemporâneos, vou falar primeiro da escrita de si como a marca de um tempo, né? Como a gente vê a crescente demanda, né, das pessoas e a vontade das pessoas de falarem sobre si, sobre sua subjetividade, sobre sua vida, como isso tem crescido, né? E vou pegar justamente essa ambiguidade, que é um tema super debatido, e vou trazer um novo olhar para essa ambiguidade como um elemento criador de uma narrativa autoficcional. E depois eu encerro o curso trazendo 2 conceitos contemporâneos da literatura, que é a literatura pós-autônoma e a inespecificidade da literatura, que eu acho que se encaixa muito bem na autoficção. Então, o que a gente tem aqui? Só para vocês saberem, tudo que eu estou trazendo para vocês hoje, seja quem é estudante de literatura ou quem tem curiosidade, está aqui para aprender um pouco mais, eu dialogo com todos esses autores. O recorte que eu fiz para a aula de hoje, eu faço um recorte a partir dessas referências desses autores, e eu tomei a liberdade de fazer uma legenda. Ao final da apresentação na sexta-feira, eu tenho as referências completas para compartilhar com vocês, para quem quiser pesquisar mais, ler mais. Mas eu fiz uma pequena legenda só para vocês saberem quem são os autores, os estudiosos de autoficção,
que eu me apoio nessa minha pesquisa, de escrita de si, de escrita genética, no caso a professora Cecília Salles, ela está com 2 cores, porque eu me apoio nela tanto na crítica genética quanto em processos criativos, e também quais os autores que eu me apoio para falar de literatura pós-autônoma inespecífica. Então, como é que surgiu esse neologismo autoficção, só para comentar com vocês? Essa pessoa da foto, ele se chama Serge Dobrovsky, ele faleceu em 2017, infelizmente, e saíram muitas matérias sobre ele, chamando-o de o pai da ficção. Não que ele tenha criado a autoficção em si, mas ele criou este nome, este neologismo, esse jeito, esse tipo de narrativa, e deu um nome para ela. Ele é um estudioso de autoficção, ele é francês, ele morou muitos anos nos Estados Unidos, escreveu mais de 15 livros, e dentro desses 15 livros que ele escreveu, que ele publicou, a gente tem romance, a gente tem autoficções e a gente tem estudos literários também. Então, ele estava escrevendo há mais ou menos 10 anos um livro chamado Le Monstre, O Monstro, onde ele falava da relação dele com a sua mãe. E ele não conseguia finalizar esse manuscrito, ele estava há 10 anos com essa narrativa presa, ele tinha umas 500 páginas e não sabia para onde ir. Até que em 75, ele leu o Pacto Autobiográfico do Philippe Lejeune. No Brasil, a gente encontra esse pacto nesse livro que é reunido pela Jovita Noronha, que é da UFMG, chamado Pacto Autobiográfico de Rousseau à Internet. Esse livro reúne alguns ensaios, alguns artigos, os 3 primeiros são os pactos autobiográficos de Philippe Lejeune, e eu chamo os pactos porque ele publicou o primeiro em 75, depois o segundo em 86, ele revisitou muito a partir dessa conversa que ele teve com o Serge Dobrovsky, e depois em 2005 tem uma nova versão desse mesmo pacto. Então, o que aconteceu? Como é que esse pacto eu vou falar um pouco mais para frente, mas o Lejeune, em 75, nesse ensaio, ele fez uma esquemática onde ele falava quais eram os pactos existentes com o leitor, que existia o pacto romanesco, quando é um romance, e um pacto autobiográfico, quando, teoricamente, existe uma relação de veracidade, de verdade mesmo nessa narrativa, já que seria uma autobiografia. E existiam 2 casas vazias nessa esquemática dele. E o Dobrovsky, escrevendo o seu livro Le Monstre, que ele não conseguia terminar, quando ele leu essa sistemática do Lejeune, ele percebeu que a obra dele, o que ele estava escrevendo, se encaixava perfeitamente dentro dessas 2 casas vazias da esquemática de Lejeune. E aí ele deu esse nome autoficção, ele ligou, eles conversaram, e ele criou esse neologismo e revisitou toda essa obra que estava sendo escrita há 10 anos e remodelou ela para que se encaixasse nessas características de uma obra autoficcional. E foi aí que ele lançou, em 77, o livro Le Monstre virou Fils, que em francês, em português quer dizer filho, onde ele procura definir, e ele fala isso na própria obra, ele procura definir a ficcionalização dos acontecimentos reais por ele passados, tá? Então, ele deu esse neologismo para explicar a sua própria escritura. Foi assim que ele criou esse termo, né, autoficção. E aí, o que acontece? Isso foi em 75, né? 77, quando ele lançou o livro. Depois de 85, esse termo autoficção, porque veja, ele criou para explicar sua própria obra. Depois desse termo autoficção, ele começou a se tornar uma categoria mais genérica. Em 10 anos ele foi crescendo, o debate foi crescendo também, e o tema começou a circular tanto dentro do meio acadêmico quanto fora também. É um tema que é popular e é um tema que é polêmico. Eu já vou explicar para vocês por que é um tema polêmico até hoje, e talvez essa polêmica muito provavelmente nunca acabe. Então, tudo que eu vou trazer para vocês hoje sobre autoficção, inclusive, vocês vão perceber que existem fronteiras muito líquidas entre autoficção e outros gêneros. E essa mistura é como se fosse uma água com açúcar, é uma mistura tão intrínseca que não é possível coar para separar uma coisa da outra. Por isso que há tanta discussão, há tanto debate, e que enriquece muito o nosso mundo literário. Depois que ele lançou Fils, ele lançou a sua segunda obra autoficcional, que é Um Amor de Soi, que é um amor de si, e ele escreveu nesse livro também. Ele escreveu o seguinte, eu vou ler só um trechinho. Escrevo meu romance, não uma autobiografia. Sou um ser fictício. Escrevo minha autoficção.
Desde que transformo minha vida em frases, me acho interessante. Minha vida fracassada será um sucesso literário. Aqui ele dá alguns indícios dessa ambiguidade da narrativa. Ao mesmo tempo que ele conta uma história que é dele, ele também já se coloca como um ser fictício. Ele já diz que mesmo que ele escreva, o que ele conte o que se passou com ele, vai ser uma ficção. Por isso que talvez a vida dele real seja fracassada, mas na literatura se torne um sucesso. Por quê? Porque aí a gente tem a linguagem, aí a gente tem o trabalho com as palavras. Ele diz também o seguinte, olha, a autoficção é o meio de tentar retomar, recriar, remodelar num texto, numa escrita, experiências vividas de sua própria vida, que não são de modo algum uma reprodução, uma fotografia. É literal e literariamente uma reinvenção. E é importante eu trazer esse trecho, por quê? Porque a autoficção é muito confundida com autobiografia. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente esse limiar, essas diferenças, sabendo que elas estão trabalhando tão juntas, uma colada com a outra. Mas na autoficção, a gente não tem um compromisso com a verdade. A gente vamos supor que a gente tem uma linha, a gente tem a ficção aqui, a gente tem a verdade e a autoficção está em algum lugar neste caminho, tá? É importante também lembrar para vocês que esse pai da ficção, ele criou o neologismo, ele criou um nome autoficcional, ele deu essa alcunha, mas não quer dizer que ele tenha criado a narrativa autoficcional. As narrativas autoficcionais, elas já existem há muito tempo, porém elas não eram chamadas assim, né? Elas não eram vistas assim porque esse neologismo não existia. Então, só para trazer alguns exemplos do que a gente tem o livro do Proust, né, do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que o narrador Marcel tem o mesmo nome do Marcel, e os aspectos da trajetória coincidem muito com a própria vida do Proust. Então, acredita-se que ele também ficcionalizou a sua própria história. E aqui no Brasil, o que a gente tem? Tem muitos estudiosos que consideram a autoficção brasileira, o primeiro livro autoficcional brasileiro, o livro do Lima Barreto, que é O Cemitério dos Vivos, onde ele conta a sua experiência quando ele viveu no hospital psiquiátrico, que foi o Hospital Nacional dos Alienados do Rio de Janeiro, tá? Então, essa seria, teoricamente, pelas pesquisas que eu fiz, pelo que eu encontrei, considerada a primeira obra ficcional brasileira, o Diário do Hospício, O Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto. Agora, o que caracteriza exatamente uma obra autoficcional? Já deixando claro para vocês que na autoficção exatamente não existe. Essa palavra tão dura, tão determinista, ela não existe na autoficção. Mas existem algumas características que podem indicar uma obra como sendo autoficcional. Não necessariamente que elas apareçam sempre numa obra autoficcional. Mas quando elas aparecem, a gente pode dizer que elas são obras autoficcionais. O primeiro, que a gente chama de identidade onomástica, é quando o autor, o narrador e o personagem, eles têm o mesmo nome. Então, fica difícil a gente não achar que não tem alguns traços de realidade, quando o narrador, né, o personagem e o autor, eles têm exatamente o mesmo nome. E uma outra característica interessante para a gente designar ou caracterizar uma obra autoficcional seria o que a gente chama de pacto oximórico. Quem criou esse termo foi a estudiosa Hélène Jacomard, uma francesa também, que ela diz que o pacto oximórico, o oximórico quer dizer o que? Paradoxal, né? É um sinônimo de paradoxal, quer dizer que esse pacto que se estabelece com o leitor não tem nem verdade nem invenção, está em algum lugar dessa linha imaginária. Está o que o Dobrowski chama de entre dois e o que a pesquisadora Ana Martins chama de entre lugar. Então, resumindo um pouco, a gente não vai falar muito dessas características, mas se a gente puder resumir o que seria uma obra autoficcional, o que seria uma autoficção, a gente diria que a autoficção uniria, então, essas características, tendo um narrador que conta a sua história, porém a ficcionaliza, não havendo pacto com a veracidade. Numa autobiografia, teoricamente, a gente tem um pacto com a veracidade, é uma vida que está sendo contada. Na autoficção, não. Contudo, se inspirando em fatos reais de sua vida, que se tornam, por vezes, inventivos, a fim de garantir poesia narrativa e não um relato autoral. Então, um relato, por exemplo, poderia ser um diário, né? Uma obra autoficcional, ele não seria um relato porque ele ficcionaliza, ele fabula em cima de fatos que seriam reais. Então, a ficcionalização da própria história de uma forma mais declarada
é o que gera essa narrativa ambígua que é tão polemizada e tão discutida no meio literário. Agora, quando a gente fala essa expressão, né, baseado em fatos reais, não é só na literatura que isso acontece. Se a gente for resgatar um pouco, no cinema isso também acontece. Em filmes que a gente assiste no cinema, que declaradamente são baseados em fatos reais. Por exemplo, esse Catch Me If You Can, que é Prenda-me Se For Capaz, é a história de um jovem que desde da sua juventude ele percebia como o pai tinha um caráter meio duvidoso, ele começou a replicar esse caráter, se tornando um estelionatário, né? Ele começou falsificando cheques, depois ele foi falsificando certificações, certificados, diplomas de medicina, de advogado, e tinha, que foi o papel do Tom Hanks, um agente da CIA que o perseguiu por muitos anos até prendê-lo. Essa é uma história que aconteceu. Porém, é claro, se a gente assistiu o filme, na realidade não aconteceu exatamente daquele jeito, né? Outros ângulos foram apresentados, outros diálogos foram criados. Então, a partir de um fato real, essa história foi ficcionalizada. Então, a gente pode dizer que filmes baseados em fatos reais também são autoficções, né? Quando, claro, são criadas, se o roteiro fosse criado pela própria pessoa que está passando, pelo próprio personagem principal, né? Mas é só para dar um exemplo para vocês que isso expande, né? Que vai para outras áreas das artes, autoficção. Uma Mente Brilhante é a mesma coisa, a história do John Nash, que é um matemático, né? Que ganhou o prêmio Nobel, porém era esquizofrênico, então a história dele é contada, é ficcionalizada num filme. Existe, os fatos reais existem, porém foi ficcionalizado. E além de filmes, eu trouxe um outro exemplo para vocês. No ano passado eu fui numa exposição na Pinacoteca, vi a Adriana Varejão, e quando eu estava passeando, eu vi uma placa, foi uma exposição chamada Suturas, Fissuras e Ruínas, foi de março a agosto de 2022, eu entrei numa determinada sala, que era de azulejaria, e estava escrito numa placa: o corpo tatuado, azulejado, transmutado e transformado se apresenta nas pinturas, algumas delas trazendo a figura da própria artista, um exercício de autoficção. Então, a autoficção, ela pode se apresentar de várias outras formas, não só na literatura, tá? A diferença é que é mais declarada. O que a crítica literária, que é uma crítica muito famosa aqui no Brasil, para quem não conhece, a Leila Perrone Moisés, o que ela fala da autoficção? Ela fala o seguinte: toda e qualquer narrativa, mesmo aquelas que se prendem mais coladas ao real, tem algo de ficcional. A ordem da exposição, os pormenores ressaltados ou omitidos, a ênfase dada a determinados fatos, o ângulo pelo qual eles são vistos e expostos, tudo isso dá à narrativa que se pretende mais verídica um caráter potencialmente ficcional. Quando narramos nossa vida ou algum acontecimento dela, alimentamos autoficções. Portanto, definir a autoficção literária em função da sua veridicidade é uma falácia. E eu vou dar um exemplo real para vocês. No meu caso, como escritora, eu estava fazendo uma pós-graduação em escrita criativa e eu escrevi, a gente tinha um exercício que era escrever alguma autoficção familiar. E eu escrevi a história da minha avó, que veio da Espanha com 8 meses, enfim, e descrevi o comportamento dela, etc. e tal. E depois eu dei esse texto para os meus familiares lerem, e 3 pessoas da minha família me mandaram mensagem, me ligaram, e falaram assim: olha, parece que você descreve uma outra avó Maria, essa não é a avó Maria que a gente conhece, a avó Maria é uma avó doce, carinhosa. Para mim, ela não era doce e carinhosa, para mim ela sempre foi muito brava. Então eu descobri depois com esse texto que a minha perspectiva para ela era outra. E por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Porque uma autoficção é isso, é a perspectiva do próprio escritor acerca de um determinado acontecimento, essa perspectiva muda, né? As narrativas mudam porque a memória falha também. Então, muito complicado a gente falar de realidade na literatura por conta disso, tá? E o que caracteriza uma obra autobiográfica, então, já que a gente está falando de autoficção? E quando é uma autobiografia, como é que a gente consegue distinguir, mais uma vez, sabendo que essas fronteiras são líquidas e elas se interpõem eventualmente? Então, se a gente for pensar em autobiografia, a autobiografia, geralmente, ela é publicada por alguém que é muito famoso na sociedade, né? Alguém que tem uma história famosa para contar. Não é qualquer um que vai publicar uma autobiografia. Por exemplo, a gente tem, eu só coloquei 2 exemplos bem recentes para ficar claro, para a gente materializar o que seria uma autobiografia.
como a da Rita Lee, né? E como da Michelle Obama, por exemplo. Então, são duas figuras públicas muito importantes que contam a sua história, né? Faz uma narrativa da sua vida. Agora, quando a gente vai falar, eu ainda vou trazer outras diferenças da autobiografia, que inclusive a autobiografia ela também sofre uma resistência do meio literário, similar à autoficção, por não ter um valor estético literário tão considerado, né? Muitas vezes os críticos, o que eles avaliam, é claro, são as estratégias literárias, é o valor estético da obra. E muitas vezes, tanto a autobiografia como a autoficção, elas se transformam apenas em relatos, né? Então, é por isso que a autobiografia ela também é julgada muitas vezes, porque o enfoque da história de uma autobiografia, o que interessa é a vida da pessoa e não necessariamente esse valor estético da obra, né? O que muitas vezes também acontece com a autoficção, por isso que sofre a mesma resistência. Agora, o que o Dobrowski, como é que ele coloca a autobiografia? Quando ele explica na 4ª capa do livro Fios, o que é uma autoficção, ele já começa falando autoficção pelo que ela não é, que seria uma autobiografia. Ele diz o seguinte: autobiografia? Não, esse é um privilégio reservado aos importantes desse mundo, ao fim de suas vidas e em belo estilo. Ficção de acontecimentos e fatos estritamente reais, se quiser, autoficção, por ter confiado à linguagem de uma aventura, a aventura da linguagem. Fora da sabedoria e fora da sintaxe do romance tradicional ou novo. Entre encontro, fios de palavras, aliterações, assonâncias, dissonâncias, escrita de antes ou de depois da literatura concreta, como se diz em música. Ou ainda, autofricção, pacientemente onanista que espera agora compartilhar o seu prazer. Quer dizer, ele chama de autofricção mesmo, esse encontro entre o real e o ficcional, entre a vida e a fabulação. E quando ele coloca aqui que é uma figura de linguagem e fora da sintaxe do romance, geralmente as autoficções, elas não têm essa estrutura romanesca. Muitas das obras autoficcionais, elas são híbridas, elas têm uma estrutura mais fragmentada, muitas vezes, né? A gente também vai falar um pouco sobre isso. E o que o Lejeune, que foi o criador do pacto autobiográfico, como é que ele define a autobiografia? Como narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz da sua própria existência quando focaliza a sua história individual, em particular a história da sua personalidade. Então, uma narrativa em prosa que recapitula uma vida, né? Escrita pelo próprio autor desta vida, né? E o que caracteriza um romance autobiográfico? E a partir de agora vocês vão começar a ver como esse limiar, como ele vai se estreitando cada vez mais, como é difícil definir exatamente esse limiar, né? E, de novo, eu vou recorrer ao Lejeune, inclusive porque ele foi cofundador de uma associação, que é a Associação para Autobiografia, criada na França em 1992. Então, o que a gente tem aqui? O que ele fala que caracteriza um romance autobiográfico? Lejeune distingue a autobiografia de romance autobiográfico, elencando como características do primeiro, da autobiografia, não apenas o nome próprio e o pacto, que é o pacto autobiográfico, que seria o pacto da veracidade, compromisso em dizer a verdade, emprego do nome próprio, uso do eu, mas também uma narrativa que recapitula uma vida, usando técnicas narrativas recorrentes, como o reconhecimento dessa voz do narrador, como esse eu que se conta, né? Ao invés do foco na experiência do personagem, tá? Então, essa também é uma diferença entre autoficção, autobiografia e romance autobiográfico. Mas a gente não vai falar mais sobre isso para ficar um pouco mais claro. Então, o que a gente tem aqui? No romance autobiográfico, por exemplo, o pacto é o romanesco. A estrutura da narrativa geralmente é romanesca, né? Tem os personagens, tem uma estrutura mais fixa. Então, no romance autobiográfico, a gente sabe que alguns fatos reais foram utilizados por essa pessoa que está escrevendo sobre si, porém ela foi romanceada. E existe esse pacto romanesco, que é o pacto da ficção. Não existe um pacto da veracidade, é um pacto da ficção, tá? O que
o Evandro Figueiredo fala. Ele fala assim, a minha hipótese é que o romance hoje se transforma a utilizar procedimentos das chamadas escritas de si. Em romances recentes de jovens escritores, sobretudo, mesmo quando se trata de puras ficções, alguns elementos biográficos presentes no paratexto, quarta capa, orelha e ou no próprio texto, indicam uma escrita de cunho autobiográfico ou uma autoficção. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente está lendo um romance, há alguns indícios de que esse romance foi baseado também em fatos reais, porém ele foi romanceado, né? É isso que a gente vê. E o que o Philippe Villain fala? Ele também é um estudioso francês da autoficção, da autobiografia e das escritas de si. Ele fala o seguinte, toda autobiografia é uma forma de autoficção. E toda ficção é uma variante da autobiografia. Tem gente que fala que a autoficção é um filhote da autobiografia. Não há separação absoluta, né? De novo, esse muro, essa fronteira, ela é líquida e eles se mesclam, né? Não há separação absoluta. A autoficção é a forma romanesca em que os escritores se contam a partir de meados do século XX até o início do século XXI. A autoficção é uma variante pós-moderna da autobiografia, na medida em que deixa de acreditar numa verdade literal, numa referência indubitável, num discurso histórico coerente, e torna-se uma reconstrução arbitrária e literária dos fragmentos dispersos da memória. Não podemos mais conceber o sujeito humano no final do século XX e no início do século XXI nessa forma histórica genealógica. O sujeito moderno está dividido, né? Então não há mais a autoficção, ela brinca com essa narrativa, ela brinca com o real, com o ficcional, ela faz um jogo. Quando a autobiografia, ela tem o pacto da veracidade, e a autoficção, ela tem aquele pacto que eu falei para vocês, que é o oximórico, não tem um compromisso nem com a verdade, nem com a ficção, as coisas se confluem, tá? E se a gente for colocar aqui de uma maneira mais clara, o que seria autoficção e autobiografia, de uma maneira mais sucinta, na autobiografia, a vida da pessoa vira um texto. Na autoficção, o texto se movimenta para essa vida. Na autoficção, o mais importante é a linguagem, a narrativa, o texto. Na autobiografia, o mais importante é a história da pessoa, não necessariamente o texto, tá? O que eu queria explicar para vocês um pouquinho, se vocês tiverem dúvida, vão colocando no chat. Eu não estou olhando o chat agora, porque como tem muita coisa, mas o Damásio que me apresentou, ele vai me passar pelo WhatsApp, e no final eu vou tentar responder essas perguntas, tá? Então, qual é esse pacto? Vamos dar uma olhada nessa esquemática que o Legione criou. Olha, aqui em cima a gente tem a referência ao nome do personagem. Então, a gente tem, quando a obra, o nome do autor é diferente do nome do personagem, quando não tem o nome do personagem, só tem o nome do autor. E quando o nome do personagem e do autor, eles são iguais, tá? E aqui, nessa outra coluna, a gente tem o pacto romanesco, que é o pacto da ficção. É um romance, a gente sabe que tudo que está ali é ficção, esse é o pacto que está na obra. E tem o pacto autobiográfico, onde existe essa veracidade. Eu estou relatando a minha vida vivida. Eu tenho esse pacto com a verdade, com o que eu estou contando ali. E se a gente reparar, eu pintei de verdinho, olha, tem duas casas que estão vazias, elas não foram preenchidas, nem com romance, nem com autobiografia. Foi justamente ao observar essas duas casas que o Sérgio Dobrovsky, que criou o neologismo autoficção, percebeu que a obra dele poderia se encaixar. Por quê? Porque o nome do personagem da obra dele é o mesmo nome do autor. E ele tinha ali alguns relatos autobiográficos, porém ele não tinha o compromisso com a verdade, porque ele estava ficcionalizando a sua própria história. Então foi aí que foi criada a autoficção. O Legione, ele diz o seguinte, são duas casas. A primeira, que se relaciona com o pacto romanesco, fica vazio quando o nome do autor é igual ao do personagem. Porque, olha só, se o nome do autor é igual ao nome do personagem, é estranho você fazer um pacto romanesco. Eu tenho um livro onde o autor se chama, por exemplo, Felipe, o personagem também, mas existe um pacto romanesco. Mas por que o nome do autor é o mesmo do personagem, se esse pacto romanesco está me dizendo que é uma ficção, que não é uma história real, né? A segunda se relaciona com o pacto autobiográfico, que se dispõe vazia quando o nome do autor é diferente do nome do personagem, porém, lendo, sabe-se que ali parece que o autor está se baseando em fatos reais, tá? Por isso, então, que o Dobrovsky, quando viu essas duas casas vazias, falou, poxa, eu acho que o que eu estou escrevendo
justamente vai preencher essas duas casas vazias da esquemática do Lejeune. Agora eu vou trazer uns exemplos para vocês, não sei se vocês conhecem essas obras, eu procurei trazer algumas obras conhecidas para a gente ver como é que a gente elencaria, sendo que poderia também elencar em outros momentos, tá? De outras maneiras. De novo, a autoficção ela não é determinista. Então, a gente tem aqui em cima um livro, O Lugar, da Annie Ernaux, que ganhou o Nobel no ano passado. E eu vou trazer também um depoimento dela nesse mini curso, onde ela não assume que faz autoficção, como os grandes escritores autoficcionais, eles não assumem que fazem autoficção, justamente por conta dessa ambiguidade da narrativa, que é tão criticada, tão combatida, e porque muitas vezes a autoficção é considerada uma literatura menor, justamente porque pega fatos reais e ficcionaliza. Não é uma fabulação do zero, vamos dizer assim, né? Ela pega fatos reais e ficcionaliza. Então, nesse livro aqui, nessa edição que foi lançada no Brasil pela editora Fósforo, por exemplo, essa foto que está aqui, esse livro, O Lugar, ele conta a relação da Annie com seu pai. Só que na obra, o personagem não tem o nome dela, né? Ela faz em primeira pessoa, mas o nome não aparece, nem o nome dela, nem o nome do pai. E essa foto aqui é a foto do pai, o que deixa essa ambiguidade mais declarada. Poxa, será que o que está aqui é realmente verdade? Esse segundo exemplo aqui, O Filho Eterno, do Cristóvão Tese, ele ganhou, se não me engano, o Jabuti em 2008. A narrativa conta a história de um jornalista, iniciando a carreira como escritor do Rio Grande do Sul, que tem um filho com síndrome de Down. Essa narrativa ela é feita em terceira pessoa, inclusive, ela não é em primeira pessoa e não existe um nome para o personagem. Porém, quem conhece a história do jornalista e escritor Cristóvão Tese sabe que ele teve um filho com síndrome de Down e que ele é escritor e jornalista, né? Mesmo que não tenha assumido. Então, é uma história, ele pegou a sua experiência como pai de um filho com síndrome de Down e ficcionalizou uma história a partir daí, onde que a gente lê na narrativa, a gente não sabe o que está ali, se é real ou ficcional. Quais partes são reais, quais partes foram ficcionalizadas? É um pacto Oshimori, paradoxal. A gente não tem esse compromisso. O Pai da Menina Morta é o mesmo caso, é do jornalista Tiago Ferro, que conta a história de um homem que perdeu uma filha ainda criança. Então, seria a mesma coisa. Ele é um jornalista, quem conhece a história dele, ele também, se eu não me engano, ganhou o Jabuti em 2018. Quem conhece a história dele sabe que ele é um jornalista que perdeu a filha ainda menina, uma criança, né? A mesma coisa com Marcelo Rubens Paiva, quem conhece a história dele, né? Ele lançou esse livro na década de 80, acho que foi em 85, se eu não me engano, onde ele conta a experiência dele no acidente que ele teve, que levou a andar de cadeira de rodas, né? Ficar paraplégico. Então, quer dizer que é uma autobiografia ou uma autoficção? Uma autobiografia do Marcelo Rubens Paiva, por exemplo, seria rememorar toda uma vida, né? Não, existe um recorte específico do seu acidente. E ele também, claro, autoficcionalizou a sua história, como a crítica que eu apresentei para vocês, a Leila Perrone Moisés, ela mesmo fala, assim, eu dei o exemplo da minha avó, né? Como a gente ficcionaliza o que a gente vê a partir da nossa perspectiva, a partir das nossas falhas de memória. E o mesmo acontece nessa obra do Ricardo Lisa, chamado Divórcio, onde ele, inclusive, a ex-mulher chegou a processá-lo. É um jornalista que conta como foi o seu divórcio, mesmo ele dizendo que não é uma autoficção, né? Então, a gente consegue perceber que essas obras, elas poderiam se encaixar aqui, mesmo que muitas delas não tenham o mesmo nome, o personagem não tem o mesmo nome do autor, né? Aqui o Cristóvão Tese, como eu falei para vocês, ele trabalha com terceira pessoa, ele não trabalha com a primeira pessoa. E é o escritor, ele não se refere com um nome, não tem um nome. O Tiago Ferro também não tem um nome, o narrador, né? Mas, sabendo da história, que tem algumas linhas, né, baseadas em fatos reais, e não sendo uma biografia contada, recapitulando uma vida, poderia entrar nessas casas vazias e ser chamada de autoficção. O que Ana Martins, que tem uma estudiosa de escrita de si, autoficção, o que ela fala? Ela fala que o conceito de autoficção vem caminhando justamente para abranger essas narrativas que desacreditam uma verdade literal e na capacidade de representação da realidade,
mas que partem da experiência do vivimento para elaborar uma dor, um trauma no plano literário. Isso também é muito comum, é uma característica também de muitas narrativas autoficcionais, onde o trauma é tratado. E a gente vai falar na segunda aula, esse resgate da subjetividade do indivíduo, como ele trata essas questões por meio da palavra, por meio da literatura, tá? Agora, a gente falou já de como surgiu o neologismo da autoficção, quais são as características, a gente falou um pouquinho das características também da autobiografia e do romance autobiográfico. Porém, a discussão no meio literário é uma tentativa também de criar novas nomenclaturas para um melhor entendimento. É um debate que, na minha opinião, nunca vai ter fim, né? Então, novas tentativas de definição já surgiram a partir da criação do neologismo autoficção. O Evandro Nascimento, que também é um estudioso da autoficção, o que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, ele fala assim, é a alterficção de um outro que nunca se revela em uma identidade última, sempre como máscara ou rosto em transformação e não somente pela passagem do tempo. Ele cria esse conceito porque ele analisa muitas vezes o abuso da autoridade de falar do outro em obras autoficcionais. E muitas vezes essas narrativas viram narrativas de vingança em relacionamentos, que foi o que saiu de muita crítica na época da obra do Ricardo Lísias, do divórcio, né? Que parece muitas vezes que as obras autoficcionais elas são usadas para resolver traumas internos e para combater desafetos, entre outras questões, né? E quando a gente entra no site da Companhia das Letras e vê a sinopse do divórcio, eu peguei um trechinho aqui, está dizendo assim, olha, num fluxo emocionante, numa reconstrução ficcional da memória, o autor ultrapassa os limites da autoficção e alcança um novo terreno em que a literatura combativa, desafiadora, tem a última palavra. Então, há muitas explicações e rodeios acerca de uma narrativa autoficcional. O Philip Forrest também é um estudioso da escrita de si, da autobiografia, da autoficção, um francês também. Ele já chama a autoficção de romance do eu. Ele fala que é uma mistura de projeto autobiográfico com projeto romanesco, o que ele chama de romance do eu, quando a ambiguidade, ao invés de aprisionar a literatura no olhar narcísico, transforma a escrita de si em um movimento no qual o autor se ausenta, a fim de deixar o romance responder ao apelo exclusivo do impossível do real. Quais as outras tentativas de definição que os estudiosos que eu encontrei, né, na minha pesquisa? O Arnaud Schmitt, ele chama, por exemplo, a autoficção de autonarração. Criou o termo para designar a autobiografia, ignorando o neologismo do Dobrowski. Para ele, a autonarração é uma tendência específica de narrativas autobiográficas. A autonarração nasce da necessidade de dar às autobiografias opções mais sofisticadas para expressar o eu multiforme, em razão dos novos horizontes narrativos graças ao romance do século XX. Para Schmitt, diferentemente da autobiografia clássica, a autonarração não é uma história de vida, é uma história de si mesmo. Então, o que a gente vê nessas tentativas de decifrar a autoficção? A gente vê várias tentativas de tentar esmiuçar esse neologismo e encontrar outras nomenclaturas, outras definições, outras características, justamente porque todas essas características têm um momento que elas se confluem, não é tão determinista. Lembra quando eu falei para vocês no começo que nada é exato na autoficção? Então, os estudiosos trazem esse debate acalorado para tentar melhor compreender esse movimento que está muito constante na contemporaneidade, que é a autoficção. O Vicente Colonna, ele também é um estudioso de autoficção, ele é autor de livros, entre ele Autoficções e Outras Mitomanias Literárias. Ele foi além, ele pegou o neologismo autoficção e ele fez um recorte em 4. A única menção que eu vi desse recorte que ele fez foi da obra dele mesmo. Então, eu entendo que esse recorte que ele fez não teve aderência no mundo literário, porque eu não encontrei outros autores que tratassem a autoficção com esse recorte em 4. Qual é esse recorte em 4? Aqui, bem resumidamente, ele chama de autoficção fantástica quando o autor é protagonista, mas ele apresenta uma história que não é sua. Ele se torna um objeto estético da narrativa, ele é o personagem, né?
Ele chama de autoficção biográfica quando há um compromisso maior com a verossimilhança da biografia do autor. E nesse caso seria uma autobiografia, o que a gente tem visto agora seria uma autobiografia, mas ele fez esse recorte que seria uma autoficção biográfica, ele deu um outro nome a isso. Ele chama de autoficção espetacular quando a verdade da narrativa se torna secundária, mas o autor permanece de alguma maneira na obra. Ele chamou de autoficção intrusivo, que essa, me parece, que poderia ser, se a gente usasse essa nomenclatura do Colonna, poderia ser a obra O Filho Eterno do Cristóvão Tesa, que seria uma narrativa em terceira pessoa, feita pelo autor, porém sem se colocar como tal na história, como se contasse a história de alguém, sendo a sua própria. E diante de tudo isso, gente, se a gente tem todas essas características que se confluem, que se abraçam, que se misturam, né? Se a gente tem todos esses questionamentos sobre o próprio neologismo e a questão do real e do ficcional, muitas vezes cabe ao próprio leitor decidir se a obra que ele está lendo se é uma obra autoficcional, se é uma autobiografia, se é um romance, fica a cargo do leitor e o pacto que o autor muitas vezes tenta fazer com ele. O Evandro Nascimento ele diz que não basta que o texto se apresente de forma consciente ou não como autoficção. É preciso que os leitores também o reconheçam como tal. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. No livro do Tiago Ferro, O Pai da Menina Morta, onde ele recebe a alcunha de romance, quem lê o livro e conhece a história de Tiago Ferro, o leitor ele faz esse pacto, podendo chamar de autoficcional, né? Porque sabe que algumas narrativas ali foram ficcionalizadas, porém também há fatos reais na história, né? É como se fosse uma promessa, né? É como se quando a gente visse um pacto desse na obra, e ele existe esse pacto de acordo com a narrativa, eu vou mostrar um exemplo para vocês hoje, justamente da obra que eu estudo, que é o Pai, do Trevisan, é como se o leitor acreditasse naquela promessa, né? Olha, o autor está estabelecendo comigo um pacto e eu vou assinar esse pacto com ele. Ele está me dizendo que é uma autobiografia, eu vou aceitar como autobiografia, ele está me dizendo que é um romance, eu vou aceitar como um romance. Agora, depois de toda essa discussão, uma pergunta também que eu me fiz no começo, quando eu comecei a estudar autoficção, e que os estudiosos da autoficção fazem, é se a autoficção é um gênero, né? E eu encontrei muita coisa, eu encontrei estudiosos que dizem que é um gênero, eu encontrei estudiosos que dizem que é um subgênero, eu encontrei estudiosos que dizem que não é gênero, eu encontrei estudiosos que dizem que é um gênero bastardo. Então, de novo, é uma discussão que aquece muitos meios literários, porque não há respostas tão concretas assim. E eu trouxe para vocês algumas opiniões, se é gênero ou se não é gênero. A Ana Frederique Martins, que é uma grande estudiosa, eu já mencionei ela hoje aqui, ela chama de entrelugar, ela coloca a autoficção como se aqui tivesse o romance, aqui tivesse a autobiografia, a autoficção está nesse entrelugar entre os dois, como se fosse uma brecha imaginária entre eles. Ela fala assim, que seria um lugar inacessível, inclusive, né? Para a estudiosa da autoficção, a autoficção se diferencia da autobiografia, pois a ambiguidade e a identidade onomástica, que é aquela que eu falei para vocês, que o autor é o mesmo nome do narrador e do personagem, fazem com que a obra seja lida como romance. O que a crítica literária que a Eurídice Figueiredo fala? Ela fala que há um embaralhamento, e há mesmo um embaralhamento de gêneros, né? Ela fala o seguinte, a autoficção é um gênero que embaralha as categorias da autobiografia e ficção de maneira paradoxal, ao juntar numa mesma palavra duas formas de escrita que, em princípio, deveriam se excluir. O que mais? O Philippe Gasparini, que também é um estudioso francês sobre autoficção, ele tem esse livro A Poética do Eu, do romance autobiográfico Autoficção. O que é que ele fala? Ele fala assim, que a palavra autoficção possibilitou nomear e assim fazer surgir um espaço genérico que não era conceituado enquanto tal. A maioria dos críticos admite agora que esse conceito pode ser operacional, mas falta ainda entrar em entendimento sobre o seu conteúdo e seus limites, que é o que eu venho falando para vocês desde o começo, né? Não há um consenso geral e um entendimento sobre esse conteúdo, sobre essa narrativa e os limites dessa narrativa. Falta especialmente determinar se a autoficção
corresponde a uma categoria que já existia e só estava esperando ser identificada, ou designa um meio de expressão totalmente novo, próprio de nossa época. Já o Jacques Le Carme, o que ele fala? Ele também é um francês estudioso de autobiografia, de autoficção. O que ele diz? Ele chama a autoficção de uma renovação do gênero literário. Então, até agora, a gente viu que nenhum dos estudiosos chamou a autoficção como um gênero, né? Nenhum deles ainda chamou como um gênero. Agora, se a gente for dar uma olhada nos teóricos e o que eles chamam de gênero, vamos ver o Todorov, por exemplo. Todorov fala o seguinte: não há nenhuma necessidade de que uma obra encarne fielmente um gênero. Só existe a probabilidade de que isso aconteça. Uma obra pode, por exemplo, manifestar mais de uma categoria, mais de um gênero. O que o Rosenfeld fala? Ele fala: a pureza em matéria de literatura não é necessariamente um valor positivo. Ademais, não existe pureza de gêneros em sentido absoluto. E o Velek e o Warren, o que eles falam? Eles falam: o gênero representa, por assim dizer, uma soma de recursos estéticos possíveis, disponíveis para o escritor e já inteligíveis para o leitor. O bom escritor, em parte, conforma-se ao gênero tal como existe, em parte, alarga-o. Então, o que a gente vê aqui? Um recorte bem estreito da teoria da literatura sobre concepção de gênero. A gente vê que os estudiosos, né, que a gente entende que esses gêneros, eles se confluem, eles se mesclam, né? Não existe uma obra pura que a gente possa dizer: esse é um romance, esse é uma autoficção, esse é uma autobiografia. E essa é a grande questão, porque com a linguagem, com a palavra, a gente pode tudo, né? A gente pode transformar em narrativas híbridas, que é o que tem acontecido, que eu vou falar também na aula da literatura pós-autônoma inespecífica, que são essas obras híbridas que misturam várias estratégias literárias em uma obra só. Agora, o que o próprio Dobrowski, que criou o neologismo, o que ele acha da autoficção? Será que ele acha que é um gênero ou não? Ele fala o seguinte, numa entrevista que ele deu para o Le Monde em 2013, ele falou o seguinte: olha, a autoficção é de fato um gênero, se concordarmos com Todorov, que é apropriado chamar gênero às únicas classes de texto que foram reconhecidas pela história. A história que não deixa dúvidas. Eu diria por minha própria conta que é uma versão pós-moderna risonha da autobiografia. Influência decisiva da psicanálise, questionando radicalmente a lisória sinceridade e lucidez da autobiografia clássica. Escrever e ler para tentar dar sentido a si mesmo. A autobiografia nasce no século XVIII a partir do advento do individualismo com Rousseau. A autoficção é seu avatar e aventura do século XX. Então, aqui nesse depoimento do Le Monde, ele considera a autoficção um gênero. Porém, eu encontrei um outro depoimento dele mais tarde, em 2010, que ele já questiona também se a autoficção pode ser considerada um gênero. Ele diz assim: devemos, portanto, admitir que o termo, mesmo desprezado pelos puristas, correspondia a uma expectativa do público, vinha preencher uma lacuna ao lado das memórias, da autobiografia e das escritas íntimas em geral. Resta saber se ele constitui um novo gênero. A questão continua em debate. E continua em debate não só em 2010, hoje em 2023 também continua em debate. Então, se a gente for olhar a questão do gênero, da concepção de gênero, se a autoficção é um gênero, e isso, olha, por exemplo, nos prêmios literários não existe categoria autoficcional, nas prateleiras das livrarias não existe, né? Pode estar dentro de não ficção, mas não existe um recorte autoficcional, né? Então, o que a gente olha a partir dessas discussões, né? Dessas classificações? A gente percebe que a autoficção, ela passeia, ela tem um passeio fluido entre vários gêneros, né? A gente consegue identificar, muitas vezes, uma prosa romanesca numa autoficção. A gente também consegue fazer um recorte de memória, já que a autoficção não é como uma autobiografia, muitas vezes, que revê toda uma vida, né? A gente também pode considerar, em muitos momentos, um ensaio à autoficção, porque o texto autoficcional, muitas vezes, ele se utiliza de estratégias metaficcionais, onde está muito presente a autorreflexividade.
também uma característica do ensaio, né? As perguntas, os questionamentos ao longo do próprio texto, um texto que vai ensaiando hipóteses e questões e refletindo sobre temas sem necessariamente ter uma resposta concreta, né? A autoficção também muitas vezes faz isso. Também tem uma pitada de autobiografia, como alguns estudiosos falam, que é um subgênero da autobiografia ou um filhote da autobiografia. Também tem questões de psicanálise a partir do momento que a gente faz esse aprofundamento, né, essas reflexões. E também, claro, a autoficção. A grande questão da autoficção é como esse relato, que mistura o real com o ficcional, é trabalhado na linguagem. Qual é a estratégia literária que é feita para que essa obra autoficcional se transforme numa obra que mexe, que traz recursos estéticos literários para melhorar essa narrativa, para transformar essa narrativa numa narrativa literária, né? Então, eu digo aqui que nem todos os textos ditos autoficcionais possuem como componente central o trabalho com a língua, a linguagem, o discurso, e muitas vezes não são boas autoficções e são consideradas literaturas menores, que é um tema que eu vou entrar agora. Por que é considerado uma literatura menor? O que se diz por aí sobre a autoficção ser uma literatura menor? E é engraçado que eu percebi, gente, conforme eu fui estudando o tema, eu fui percebendo o seguinte: os autores autoficcionais, que também são acadêmicos, que também estudam autoficção, que também estudam literatura, eles não consideram a autoficção uma literatura menor. E os acadêmicos que não são escritores acadêmicos, mas não são escritores ficcionais ou autoficcionais, eles consideram a autoficção uma literatura menor. É um recorte muito... Esse acho que eu posso dizer que é o único recorte preciso da minha pesquisa, foi isso que eu encontrei, né? De que lado está cada um, né? Essa polarização. Então, o que os críticos falam dessa literatura menor? O Sébastien Bier, que também é um francês, né? A gente vê que essa discussão toda veio da França, ele fala o seguinte, ele fala: o problema de uma concepção dualista que opõe verdade e ficção é que ela negligencia todos os textos literários que se inscrevem nas fronteiras da autobiografia e do romance, que entrelaçam diferentes gêneros, que transpõem a vida no romance e que se recolocam justamente sob a dialética do verdadeiro e do falso. O Luiz Costa Lima, né, que também é um crítico muito conhecido, um professor emérito da PUC do Rio, o que ele fala? Ele fala que o termo autoficção é um equívoco, se não um desastre. Supõe que haja uma maneira de falar de si, a autobiografia, que seja tão verdadeira que não contém uma montagem, em geral inconsciente, fictícia. E, ao contrário, que a ficção, como consolidação verbal de um relato fictício, seja absolutamente isenta de traços biográficos extraídos da realidade. Esse depoimento dele eu extraí de um especial do Caderno Ilustríssima da Folha, que eu vou trazer mais adiante também, mostrando para vocês como esse debate da autoficção, ele extrapolou os muros literários, né? Ele foi para outras esferas, inclusive para a imprensa. E nessa matéria específica, era um especial, o título era Notícias da Literatura Brasileira no Século XXI, foi em 2014, eles entrevistaram mais ou menos uns 15 críticos literários para falar sobre o tema, tá? O que o Alcir Pécora fala, que também é um professor de literatura da Unicamp? O que tenho lido na esfera do que se autonomeia como autoficção está bem mais próximo da falsificação da experiência e da história como espetáculo vulgar. De novo, o que eles trazem é a questão do umbiguismo, do narcisismo, né? De autores que são narcísicos ao contar suas histórias e que não valorizam, não privilegiam a questão da linguagem, né? Das narrativas trabalhadas. A Eurídice Figueiredo, que também é uma crítica, ela fala que o termo, ela pesquisou muito na França, e ela fala que na França o termo, por mais que tenha sido criado lá, e que há muitos debates positivos sobre autoficção, também há debates muito negativos sobre autoficção, e ela encontrou expressões como gênero bastardo, que cheira a mistura e compromisso, escrita egolátrica, sem outra ambição, senão o narcisismo. Então, como a gente pode ver, essa polarização, ela passa pelo neologismo, ela passa pela classificação de um gênero e ela passa também pela questão da literatura menor. Então, ultrapassando esses muros acadêmicos, eu trouxe algumas
algumas questões aqui que chegaram na imprensa também sobre autoficção. O que a gente tem dessa matéria? Olha, foi feita essa pergunta para esses 15 críticos, eu não trouxe todos aqui, claro, por conta do tempo. A pergunta que foi feita foi a seguinte: a chamada autoficção, voltada para o próprio eu, para a própria existência, parece ser um dos mais fortes motes da produção literária dos últimos anos. Alguns estudos apontam uma exacerbação da subjetividade, que seria visto como um valor de autenticidade. Como avalia essa questão? Quais implicações disso na literatura brasileira? Quem responde agora, eu vou mostrar a resposta da Diana Klinger. Ela está nas referências da minha pesquisa, do meu estudo. Ela é autora de Escritas de Si, Escritas do Outro, Retorno do Autor e a Virada Etnográfica. Ela é uma argentina, radicada no Brasil, uma grande estudiosa das Escritas de Si. O que ela responde? Ela diz o seguinte: acho que não devemos cair na armadilha da autenticidade. Muitos leitores se sentem atraídos por essa promessa de possível acesso à intimidade do autor. Isso responde a uma generalizada fome de realidade, propiciada pela cultura mediática. O mercado editorial, com seus diferentes atores, editoras, festivais, imprensa, contribui bastante para fomentar essa armadilha da autenticidade e muitas vezes acaba colocando a figura do autor na frente da obra. Olha o narcisismo aí, né? No entanto, a autoficção que me interessa é muito mais uma performance, uma encenação, um jogo de indecibilidade entre realidade e ficção, uma desnaturalização da narrativa autobiográfica. O que ela quer dizer, em outras palavras, o que me interessa é a linguagem, o que me interessa é o que esse autor autoficcional foi capaz de fazer com esses fatos ditos reais, ficcionalizando-os através da palavra. Que mais? Essa mesma pergunta foi feita para a Luciana Hidalgo, que também é uma pesquisadora de literatura, também pesquisa escrita de si, também pesquisa autoficção. O que ela fala? Acho que há realmente uma tendência à exacerbação da subjetividade na literatura contemporânea, mas não saberia dizer se isso implica necessariamente uma autenticidade. Narrativas não autoficcionais podem ser tão ou mais autênticas, a depender do talento do autor. De novo, é a linguagem, o que a gente é capaz de fazer com a palavra. O que interessa na autoficção, desculpa, é esse eu que foi muito reprimido na história da literatura, um tabu, e que, enfim, pode se revelar e se assumir sem repressão. Não por acaso, a palavra autoficção surgiu no final dos anos 70, após 1968, pós-Freud, num momento importante da psicanálise. O próprio Dobrovsky, que estuda, né, que foi o criador do neologismo, ele também faz muita relação da psicanálise com a autoficção. O que mais que a gente tem aqui ultrapassando os muros acadêmicos? Olha só uma matéria sobre autoficção que saiu esse mês na revista Rascunho, tendo como título No Centro e Fora do Espelho, popularidade de Annie Ernaux e nova edição de clássico, do clássico de Cristóvão Tesa, coloca a autoficção novamente em evidência, né? O que diz só o comecinho da matéria? O Nobel de Annie Ernaux e a passagem da autora pelo Brasil no ano passado, ela veio na Flip, né? Parecem ter contribuído para reacender nos leitores o interesse pela autoficção. E não é para menos. Além da escrita concisa e da capacidade de explorar com sensibilidade temas complexos, a francesa recorre a um tom confessional que convence, provoca e instiga. Ao fim de cada obra, as perguntas a respeito do que é verdade, o que é ficção, passa pela cabeça de muitos, embora outros defendam que isso, na verdade, pouco importa. De novo, a questão da linguagem, né? Não importa se é real ou ficcional, mas sim o que esse escritor foi capaz de fazer com essa história por meio da palavra. E ela diz o seguinte, ó, para escrever seus livros, Annie Ernaux recorre a diários, memórias e fotografias. Essas últimas, inclusive, aparecem nas capas e nas páginas de suas obras, o que, evidentemente, reforça a ideia de que suas palavras contam histórias verídicas em cada um dos detalhes narrados, né? Agora, que foi o que eu tinha contado antes, agora, a própria Annie Ernaux, ela não considera sua obra autoficcional. O que ela fala? Nesse artigo publicado pela Eurídice Figueiredo, na Folha de São Paulo, no ano passado, quando a Annie Ernaux ganhou o Nobel, que tem um extrato de uma entrevista da Annie Ernaux nesse artigo que diz o seguinte: não procuro me escrever, sirvo-me dos eventos, geralmente banais, que me atravessaram,
situações e sentimentos que conheci como matéria a ser explorada. Tenho a impressão de sempre ter escrito de mim e fora de mim. Engraçado que quando a PUC, a gente fez o programa de literatura da PUC, fez uma live, o professor Maurício, com a Gabriela Romeu, que também é estudante do programa, fizeram uma live com o Tiago Ferro. E se vocês quiserem, inclusive, revisitar essa live, está no YouTube da PUC. Não sei até se o Damásio pode colocar, não o link, porque tem que procurar, mas o link do canal, né, do YouTube da PUC. E quando o professor Maurício perguntou se a obra dele é ficcional, a resposta dele é muito parecida com a da Annie Ernaux e de vários outros escritores. Tem toda uma volta, acho que ele demorou mais ou menos uns 10 minutos para falar sobre autoficção, sem realmente assumir que a sua obra é autoficcional. E o que a gente tem aqui? Aqui só mais alguns exemplos de como esse debate da autoficção ele extrapola, né, os muros acadêmicos e vai para a imprensa, que a gente tem uma matéria do Correio Brasiliense, gênero da autoficção vira tendência na literatura contemporânea, e tem uma mais atual, que é uma cobertura da Flip, feita pelo Globo. A Mara Moire e Ricardo Lízias arrancam aplausos e gargalhadas ao falar de autoficção na Flip. Eu vou só interromper um pouquinho o compartilhamento, porque eu vou compartilhar um vídeo com vocês agora. Deixa eu só colocar o vídeo aqui. É um vídeo que eu encontrei na internet de um debate sobre autoficção. Deixa eu só ver se eu consegui compartilhar. Peraí, deixa eu só colocar o som, o áudio no compartilhamento, que eu não coloquei. Deixa eu ver aqui se está aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aí vocês me avisam, tá? Se vocês vão conseguir ouvir o áudio ou se eu mexo alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Aí se o Damásio souber, ele me ajuda também, porque eu não estou... Ah, compartilhação, já achei. Então, foi um debate que foi feito sobre autoficção no SESC em Minas Gerais. Aqui, olhando para a tela à esquerda, a gente tem esse escritor, não sei se vocês conhecem o Julian Fuchs, também é um argentino radicado no Brasil, que ele escreve obras autoficcionais, um deles é A Resistência, que também ganhou o prêmio Jabuti, e a gente tem o Ricardo Lízias, que é escritor de obras autoficcionais, e é o autor do Divórcio. E aqui, à direita, a gente tem o Manuel da Costa Pinto, que ele foi editor da revista Cult por muitos anos, ele é crítico literário também, e hoje ele comanda o programa Entre Linhas sobre literatura na TV Cultura, que passa às sextas-feiras à noite. Então, o que o Julian Fuchs fala? Vamos ver só um trechinho que eu vou colocar para vocês. Espera aí. Penso a autoficção dentro de um... Deixa eu só aumentar o som, que eu acho que vai estar baixo. Vê se vocês conseguem ouvir agora, tá? Um contexto mais amplo de diversos novos formatos ou novas formas de fazer literatura que tem aproximado elementos da realidade, digamos, por assim dizer, dessa sempre questionável realidade, da feitura ficcional. A ficção tem se deixado permear muito mais, invadir muito mais por uma realidade compreendida em sentido estrito e direto. Seria uma forma híbrida, por exemplo, uma das formas híbridas que o romance assume em tempos recentes. Não só a autoficção seria, digamos, o hibridismo do romance ao se misturar com a autobiografia, mas há muitos outros acontecimentos de hibridismo em torno desse fenômeno contemporâneo, me parece. Então, ele mesmo também fala dessa mescla de gêneros, né, de todo o contexto que está por trás de uma autoficção e como é tão difícil defini-la, né? Agora eu vou passar só um pouquinho mais para frente para a gente ver o que o Ricardo Lízias fala de autoficção. Eu tenho um romance, O Divórcio, que é extremamente polêmico, que logo que ele foi lançado, as pessoas, para tentar, como eu posso dizer, despolitizar o livro, desarmar o livro, neutralizar o livro, só há resenhas publicadas, enfim, disponíveis, que as pessoas falavam, ninguém deve dar bola para isso, é autoficção. Como se não fosse, na verdade, um termo neutro, como se não pudesse ter autoficção boa e autoficção ruim, era só assim, isso é autoficção. Então, ninguém se preocupe com isso. Não deu certo, né? A tentativa não funcionou muito, mas, ou seja, isso existe também, que é uma...
Nesse caso, o termo autoficção é ligado ao, enfim, um sinônimo muito menos nobre, que é o umbiguismo, que existe, que foi praticado, inclusive, e que combina com alguns realmente textos. Então, aí ele traz, né, pela visão do autor, o que ele ouve por aí também sobre sua própria obra e sobre outras obras, né? Esse umbiguismo. Deixa eu só voltar aqui para a minha tela. Espera aí, só um minutinho. Tá. Então, se a gente for explicar para vocês por que a autoficção é considerada por muitos uma literatura menor, eu elenquei algumas questões aqui, né? Que há muita banalidade na literatura autoficcional, esse limite entre exposição pouco convincente e narcisismo, quer dizer, essa exposição, assim, não há porquê essa exposição, é narcisismo puro. Uma literatura de vingança, onde as pessoas muitas vezes mudam os nomes, mas contam causos de acordo com a sua própria perspectiva. A falta de um pacto referencial, já que a gente tem um pacto oximórico, que ele é paradoxal, né? Ele não tem compromisso nem com a verdade e nem com a ficção. E o que muitos críticos falam também como a incapacidade de criação literária, de fabulação, não condizente com o que muitos críticos consideram literatura, quer dizer, que é uma fabulação começada do zero, né? E não de fatos reais. E isso é uma coisa que eu também vou discutir na segunda aula. Por quê? Porque a gente sabe que os processos criativos, eles são impactados pela nossa vida, né? Seja a nossa vida externa ou o universo que vive dentro da gente. Então, a gente sabe de muitas obras que, mesmo sendo romance, quem conhece a vida do autor, a gente sabe que tem um pouco de realidade ali. Ou muitas vezes também, vamos supor, a risada de uma vizinha que se ouve também pode ser incorporado no personagem. Então, a gente é impactado, o nosso processo criativo, o processo criativo dos autores é impactado pela vida. Porém, eu entendo que a grande diferença é que ela fica mais clara na autoficção, né? Aqui eu desenhei para vocês uma pequena linha do tempo, então, chegando quase no final, ainda queria ler um texto aqui para vocês. Mas chegando nessa linha do tempo, então, como é que evoluiu desde a criação desse neologismo, né? Em 75, Legione criou esse pacto biográfico que eu falei para vocês, essa esquemática que tinha as duas casas vazias. Em 77, o Dobrowski, que leu o pacto do Legione, decidiu lançar o seu livro, tratando a sua própria escrita como autoficcional, né? Estudando o seu próprio fazer, a sua própria escritura. Em 84, na França, a autoficção virou uma palavra mesmo e foi para o Dicionário Universalis, né? Em 92, que ocorreu o primeiro simpósio sobre autoficção na França, onde tudo começou. E foi só em 2007, gente, que a autoficção, entre aspas, ela foi exportada por um espanhol, Manuel Alberca, né? E ele começou a aplicar esse conceito dos autores espanhóis, e a partir daí, né, a autoficção viajou, essa discussão viajou pela Europa, para os Estados Unidos, e chegou no Brasil também. E aí a gente tem algumas obras que depois, nos anos 2000 começaram a sair, né? Como esse debate foi ficando acalorado, os estudiosos da literatura, principalmente das escritas de si, eles começaram a escrever livros, né? Reflexões sobre autoficção, sobre autobiografia. E foi só em 2005 que a crítica genética, rapidamente, na aula que vem eu vou explicar o que é crítica genética, mas rapidamente, a crítica genética, ela pesquisa os rastros da criação das obras, analisa manuscritos, analisa anotações, arquivos, fotos, enfim, para indicar as pistas de como esse processo criativo foi criado. E existe na França um órgão chamado ITEM, que é específico de crítica genética, que estuda crítica genética, e tem um departamento lá, desde 2005, que estuda só autoficção, que é capitaneado pela Isabelle Grell, tá? Então, isso foi criado em 2005, e depois a gente tem mais algumas publicações. E essa linha do tempo, entre as minhas referências, existe um site que eu queria convidar vocês para conhecerem, autofiction.org. O site é todo em francês, mas quando vocês abrem no Google, sempre tem aquela possibilidade de deixar em português. Esse site foi criado pela Isabelle Grell, e tem artigos do Dobrowski, do Gasparini, do Colonna, tem artigos muito interessantes lá, e foi de lá que eu extraí também essa linha do tempo. Agora eu queria trazer um exemplo para vocês, já que a gente falou tanto desse pacto, né? Eu queria trazer, olha, o livro que eu estou estudando, Meu Corpus no Mestrado, é o Pai Pai, do João Silvério Trevisan, que é uma obra autoficcional. Então, o que eu vou ler aqui para vocês
é o que a gente chama de prefácio, é da página 7 à página 9. Eu não vou ler inteiro, eu só vou ler esses trechinhos aqui que estão com os colchetes, tá? Só para a gente perceber um pouco, pela narrativa, assim que ele inicia a obra, o pacto que ele faz com o leitor e como ele também trabalha com esse real e ficcional, mesclando o tempo todo na narrativa. Vamos lá. Tudo que meu pai me deu foi um espermatozoide. O ser que sou resultou da defloração consentida via matrimônio de uma mulher virgem que recolheu dentro de si os espasmos de um homem para o qual forneceu gozo. Não sei se aquela mocinha da roça sentiu prazer, ou se fui gerado a partir do primeiro pânico sexual de uma donzela, tomada por medo e dor, ao receber a parte que me coube nessa conjunção carnal, talvez assimétrica, tão comum entre machos dominadores e virgens católicas interioranas de antigamente. Não me compete especular sobre o entorno da minha concepção deflagrada num ritual canhesco de mistura entre prazer e pânico, ocorrido em meados de outubro de 1943. Se invado essa cena que pertence à intimidade dos meus dois editores, é na tentativa de rastrear o acaso que me gerou. Busco descobrir o obscuro começo da minha trajetória, como, porquê e de onde surgiu esse espermatozoide tão estranho, tão improvável. Única certeza, eu sou o que sobrou de um gozo tão espasmódico quanto um esgar argônico. Então aqui a gente já vê uma mistura de ficção com realidade, quer dizer, é impossível ele estar nesse momento da concepção, sabendo se a mãe sentiu dor, pânico, enfim, como é que ela se sentiu nesse ato sexual. Então ele ficcionalizou essa cena para poder contar o ato do seu nascimento. Mais embaixo ele diz o seguinte, aí ele faz um pouco de pacto também com esse leitor. Sim, há um grande risco de que eu esteja sendo injusto. Meu pai me abriu caminho para ser quem sou e aqui estou escrevendo por sua causa. Sei da temeridade de conspurgar a imagem de um morto e com isso me petrificar numa estátua de mágoa, como tantas vezes fui tentado a olhar o passado em busca de conforto. Mas me redimo pensando nas tantas vezes em que menino eu sofria por me sentir injustiçado, sem compreender o motivo de receber tapaços, chutes, xingos e um sistemático desprezo daquele a quem eu gostaria de ter amado. Como se amo um pai, ainda que se tratasse de um alcoólatra quanto mais. Tal amor não me foi permitido. Então, aqui ele já começa a falar um pouco da intenção da obra dele, de trabalhar a sua própria subjetividade, o seu próprio eu, a sua própria perspectiva como filho, né? Aqui ele continua um pouco. Já perto dos 70 anos, enquanto me tratava de uma depressão reincidente, comecei inopinadamente a escrever sobre esse homem chamado José, que me marcou com ferro em brasa de seu sobrenome. Não me perguntei por que escrevia, apenas decidi ir adiante. O que se lerá a seguir resultou dessa necessidade não prevista, um acerto de contas com a figura do meu pai e, por extensão, com os meus demônios interiores ligados à sua imagem. Aqui ele já faz um pacto de novo, que ele quer colocar no papel os seus sentimentos, o seu ponto de vista, o que ele passou não necessariamente é uma história real, ele está ficcionalizando talvez os seus próprios sentimentos. E ele termina assim, esse comecinho, né, de prefácio. Então peço licença aos mortos para adentrar meu território. Sim, porque essa será uma conversa de homem para homem entre mim e o meu pai. Ele terá que ouvir tudo, em todos os lugares onde estiver. Ou talvez seja apenas o José Trevisan, presente dentro de mim, que fala para seu filho mal amado. Aqui inicio o que pretendo ser um ritual de cura. Quem sabe me traga paz. Você se lembra que eu disse em determinada parte dessa apresentação que muitas das autoficções elas procuram trazer o trauma, discutir o seu trauma a partir da sua própria subjetividade? Esse aqui também é um exemplo disso. E reparem que ele usa o nome real do pai. O nome do pai dele é o José Trevisan, o nome dele é João Trevisan, e o nome do pai é José Trevisan. Olha, são 20h17, a gente pode ir até 8h30, né? 1h30. E agora eu queria ver o que tem de comentários, de perguntas. Eu acho que o Damásio me passou aqui pelo WhatsApp. Eu vou dar uma olhadinha. Seria uma melhorada, a Tati está perguntando, melhorada literária na história? É como trabalhar as estratégias literárias mesmo, né? Você pega os fatos reais e você... E eu não vi aqui, viu que os slides estavam pequenos. Gente, eu peço desculpa por isso. Eu não sei por que eles estavam pequenos.
Então, seria isso, Tati, seria pegar esses fatos reais e transformá-los em literatura por meio da fabulação e por meio de estratégias literárias. A Paula Pagu está dizendo, o Josivaldo falou, que delícia que passei essa aula. Obrigada, Josivaldo. A Paula Pagu está dizendo, a primeira autobiografia da Rita Lee achei um pouco autoficcional em algumas partes. É esse pacto antimórico, Paula, a gente não sabe onde está o real, onde está o ficcional, é justamente isso que fica passeando pela cabeça do leitor, é justamente esse jogo, né, que existe nas obras autoficcionais. O Vinícius Rangel está dizendo aqui, eu tenho uma pergunta. Além do Ricardo Lisas e dos demais autores citados, que outros autores brasileiros lançam mão do recurso da autoficção e merecem o seu destaque? Eu teria que dar uma pensada. Claro que tem muitos outros, viu, Vinícius? Eu prometo te passar depois, agora não tá me vindo à mente, mas tem tantos. Vou ver se eu consigo resgatar na minha memória algum até o final, tá? O Flávio está perguntando, dúvida, podemos falar que uma biografia, apesar de recapitular uma vida, pode, de certa forma, ser ficcionalizada? Sim, ela pode, com certeza, ela pode ser ficcionalizada. A gente pode existir um pacto ali da verdade, mas não quer dizer necessariamente que o autor vá cumprir esse pacto, né? Outra dúvida, podemos falar que a literatura da Conceição Evaristo é autoficção e relacionar o seu conceito de escrevivência com a autoficção? Olha, eu não sou uma estudiosa da Conceição Evaristo, eu sei que ela usa esse conceito de escrevivência, mas eu não tenho certeza se pode ser autoficção. Talvez sim, ela nunca assumiu. Inclusive, o livro dela, Olhos d'Água, que tem um conto muito lindo, que é um conto que ela fala da mãe dela, eu entenderia esse conto como um conto autoficcional. Eu entenderia, sim. Mas eu não sou uma estudiosa da Conceição Evaristo para poder responder isso com certeza, tá? Outra pergunta da Tati, a escrita autoficcional pode caracterizar alguns tipos de crônica? Não, a crônica é uma não ficção, a crônica é um extrato, é um extrato pequeno do dia a dia. A crônica, se a gente ler o jornal, a gente vai ver que a crônica pode falar de um político, pode falar de um programa de TV, pode falar de uma caminhada do bairro. Então, não, a crônica não é autoficcional, ela é não ficcional. Aliás, algumas crônicas não é autoficcional. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Essa já foi a última. Eu acho que não tem mais perguntas, eu não sei se vocês têm mais algum comentário, o que vocês acharam, se vocês acharam que ficou clara essa explicação, um pouco do que é autoficção, o que é autobiografia, o romance autobiográfico, e como todas essas características se mesclam, e como esse debate aquece a literatura, e como não há respostas prontas, não há respostas tão deterministas, há algumas características que os estudiosos, assim, como eu estou começando a ser uma estudiosa da escrita de si, autoficção, né? Algumas hipóteses que a gente levanta, eu vou trazer outras hipóteses na segunda aula, mas não há respostas deterministas. O Vinícius está dizendo que gostou muito, a Maria Rita também. Obrigada, né? Tem muito estudo para a gente trazer, o Alexandre também. Há muito estudo, gente, há muita leitura, né? Para a gente trazer essas questões todas para vocês, né? Para a gente poder entender um pouco mais de literatura e para onde ela vai. O Guilherme também está agradecendo a aula. Obrigada, Guilherme. Agradeço a participação de vocês até aqui. E eu queria falar só rapidamente, mostrar para vocês, eu sei que sexta-feira não é um dia tão atrativo para assistir uma aula das 7 às 8h30, ela fica gravada, depois vocês também vão poder acompanhar no YouTube da PUC, né? Do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC, mas só para mostrar para vocês o que a gente vai falar na aula de sexta-feira. Eu vou trazer alguns conceitos, alguns estudiosos que falam da escrita de si como a marca de um tempo bem contemporâneo que a gente está vivendo, né? E vou falar dessa ambiguidade na narrativa que eu trouxe hoje, toda essa questão, o entre-lugar, o entre-dois, o que é real e autoficcional. Eu fiz um estudo sobre como essa ambiguidade pode ser considerado também um elemento do processo criativo, um elemento criador. Então, eu vou trazer alguns estudiosos em processos criativos para a gente falar sobre isso, a partir também da crítica genética, vai ser um debate bem interessante. E vou trazer dois conceitos super contemporâneos, bem recentes, que eu acho que eles se encaixam muito na autoficção, particularmente, é uma das minhas hipóteses, que é a literatura pós-autônoma e a noção de inespecífico. A gente vai falar sobre isso na sexta-feira.
Que mais aqui? Ótima aula, ansiosa pela próxima. Karen, obrigada, Karen. De forma genérica, toda a literatura não é uma escrita de si. Então, Antônio, a gente falou um pouco isso, como os escritores eles se inspiram na realidade, né? E isso a gente vai falar também na sexta-feira dos processos criativos e como a gente é impactado por esse repertório externo e esse repertório interno que é o nosso universo, o universo que a gente tem dentro de si. A grande diferença, Antônio, é que a autoficção é mais declarada, né? A Rita também, Rita legal, aula maravilhosa, muito obrigada. Fico feliz que tenha ficado claro, porque é um tema que a gente vai sempre passeando sobre ele. Como eu falei para vocês, não tem respostas tão específicas. Eu acho que a Gabriela, muito obrigada, gostei muito, obrigada, Gabriela. Clara também fez um coraçãozinho, obrigada aí, Clara. Então, se vocês acham que outras pessoas podem gostar desse debate, podem querer entender um pouco mais sobre o que é autoficção, vocês podem recomendar essa aula também, que fica aí no YouTube da PUC. Damásio, não sei se você está por aí, se você tem esse link da PUC para colocar para as pessoas conhecerem, e se a gente encerra esse papo, que já falta pouquinho aí para a gente encerrar o nosso tempo. Obrigada, Nath, obrigada mesmo. A gente está junto nessa aí, nesses estudos. Obrigada por vocês terem comparecido. Ele já pôs o link, maravilha. Então, já tem o link aí para vocês conhecerem. Animada para a próxima aula, obrigada a vocês. Então é isso, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, especialmente amigos, né, as pessoas que me acompanham, quem já fez outras aulas comigo, que tá aqui me prestigiando, tá me acompanhando. Então eu agradeço muito, peço que vocês recomendem, e se vocês tiverem disponibilidade, eu peço que a gente se encontre aqui na sexta-feira de novo, mesmo horário, 7 da noite, das 7 às 8h30, a gente está aqui para continuar essa conversa. Gente, eu agradeço muito e desejo uma boa noite para vocês. Até sexta. Obrigada, viu?